E a nossa convidada, a escritora Inês Pedrosa, boa noite, obrigada por estar connosco. Obrigada. Perguntava-lhe, enquanto esta peça estava no ar, por que razão o Amor de Perdição, não é? Escrita em 15 dias. Camilo era rápido a escrever, não é? Tinha de ser mesmo. Mas também me dizia que considera que ele tem obras muito mais Sim, de eu destaque e considero, e importantes. é em geral considerado que, enfim, é difícil. É um tipo de escritor em que é difícil escolher uma obra, mas isso é muito bom sinal. É o tipo de escritor torrencial, com um mundo muito marcado, e é todo o mundo dele, todo o universo dele, que é interessantíssimo. É muito difícil estar a selecionar, não há um livro que se destaque, porque todos são o mesmo, continuado de diferentes maneiras. E em todos, no fundo, o que menos interessa é a história, como ele próprio, aqui na peça, aliás, as várias peças e muito interessantes. Uma das coisas é a desconstrução, de que foi falada aqui várias vezes nas peças, como ele desconstruía a própria narrativa no Que Fazem Mulheres, que é um dos livros dele que eu até mais me diverte. Porque o Camilo é muito divertido, e isso convém dizer, porque eu acho que muita gente pensa que o S é divertido e o Camilo é um chato. Não se Não é fala verdade. na ironia e Na na ironia, sátira. na sátira, no humor muito... É um humor muito mais... É um humor que mata. E Mais acutilante. Mais acutilante que o do Essa, que é mais caricatural e é mais leve. O do Camilo é um humor mais sarcástico e pesado, mas há muito esse humor, e é um modernista no experimentalismo do romance, porque ele diz, como estava a dizer ali a professora Fátima Marinho, numa das peças, ele no meio de um romance diz: este capítulo pode ser posto onde quiserem. Quando começa o seu primeiro romance, diz logo: este começa onde os outros acabam, logo na brincadeira com a própria estrutura do romance, e ele mesmo intervém continuamente ao longo dos romances para se distanciar do romance ou para fazer um comentário crítico, um comentário social. E, portanto, a obra dele interessa como um universo, e a crítica social política, porque tudo o que é social é político, e sentimental ou filosófica, se quiser, a crítica psicológica, mais propriamente, que ele faz crítica no sentido mais amplo, não é do julgamento, mas é da análise. E, portanto, é difícil escolher. Agora, o Amor de Perdição, de facto, é a grande história de amor. Estávamos aqui as duas a comentar. É um Romeu e Julieta, e por isso tem aquela eternidade dos grandes amores muito curtos, não é? Que é um grande amor muito curto. Mas eu acho que, apesar de tudo, tem uma grande personagem nessa história, que é a Mariana. Porque há os apaixonados Simão e Teresa, e há uma Mariana que é apaixonada pelo Simão. E o amor dessa Mariana, que faz tudo para que o Simão seja feliz com a Teresa, esse é o verdadeiro amor de perdição daquele livro. E essa mulher, e o seu espírito de sacrifício e de amar a fundo perdido, é realmente qualquer coisa de arrepiante, e é uma personagem fortíssima. Fortíssima. Trouxe-nos uma carta. Trouxe uma carta de Camilo. De Camilo. Tenho muito gosto em trazê-la aqui. É a primeira vez que a estou a mostrar. E é uma relíquia que eu tenho. Vou pô-la em breve num livro de Camilo que eu vou publicar, porque acho também... Que maravilha. Devo partilhá-la. Em que contexto é que essa carta... Como estavam também a dizer na peça, ainda bem que fizeram selos, porque de facto, se houve quem ajudou os Correios Portugueses, foi Camilo Castelo Branco, escreveu muito, e cartas dele circulavam, não sei se ainda circulam por aí, em leilões, alfarrabistas, mas foi o meu queridíssimo amigo e já desaparecido António Mega Ferreira que me ofereceu, já há mais de 30 anos, penso, quando eu fiz 30 anos, que me ofereceu esta relíquia, sabendo da minha paixão, que ele, aliás, partilhava por Camilo Castelo Branco. E esta carta, o que é? É uma carta de Camilo a um Adelino das Neves e Mel, que eu penso que era comissário da polícia em Coimbra nesta época, a falar-lhe de um desgraçado a quem ele tenta, de um protegido a quem ele tenta arranjar trabalho e que não arranjam trabalho. Ninguém lhe arranja nada porque o pai dele era jogador e esse ferrete se pegou ao filho, e ele diz, com certeza, a desgraça é uma infâmia imperdoável. Portanto, ele tem a desgraça de ter um pai com um ferrete e, portanto, ninguém confia nele para coisa nenhuma, e é uma carta... Ele está a tentar interceder a favor desta pessoa. E dizer que é inacreditável que ninguém queira apoiar este rapaz e que continuará a viver às sopas de um escritor, porque ele nunca lhe negará a sopa. É uma carta muito comovente e prova de uma generosidade, um homem que tinha de viver da escrita e que se desdobrava a escrever tantos livros,
Se bem que eu duvido que ele os tenha escrito sozinhos, também já vi aqui numa peça outra vossa, também muito boa peça que vocês fizeram sobre Camilo, o Mário Cláudio também a sublinhar a importância de Ana Plácido na vida de Camilo, e eu creio que essa importância ainda não foi devidamente avaliada. Ela também era uma amante da escrita, da Ela poesia. era uma escritora, coitada, ela primeiro tudo foi uma res levada ao sacrifício do casamento com 19 anos, obrigada a casar com um brasileiro, entre aspas. O brasileiro era o imigrante de torna-viagem, muito mais velho, e o pai obrigou-a a casar com um homem rico. E ela apaixonou-se por Camilo, até parece que se terá apaixonado já antes de ser obrigada a casar, e acabaram por... Essa parte correu bem. A casa de Seide, que acabámos de ver, era a casa, de facto, desse marido que morreu, oportunamente, depois da tal prisão por adultério, que eles passaram, isso tudo. Mas ele morreu e ficou em herança para um dos filhos, que até suspeita que seja já filho de Camilo, para o filho, o único filho que ela teve com Manuel Pinheiro Alves. E, portanto, a casa de Camilo era a casa do primeiro marido da mulher. Mas ela escrevia poesia, ele também escreveu poesia. A poesia dele não é grande coisa. Ele escreveu tudo, mas a poesia, de facto, não é grande coisa. Mas uma das notas interessantes, num dos livros dela, Luz Coada por Ferros, há um poema que aparece num livro de poemas dele anos mais tarde. Ou seja, ela publicou, no Luz Coada por Ferros, romance escrito quando estava no cárcere com ele. Ele publicou Memórias do Cárcere, ela, Luz Coada por Ferros. Há um poema dela que ele mais tarde vem incluir num livro de poemas seu. E depois, como também foi dito, como ele começou a ficar progressivamente cego, ele ditava, portanto, nunca se saberá até que ponto ele ditava-lhe os livros e ela escreveu muito. Qual terá sido a intervenção dela? Nunca, porque eu tinha a esperança de que pudesse haver mais manuscritos. Há este manuscrito maravilhoso que vimos ali, que está no Brasil, e ainda bem, porque o Brasil tem tratado muito bem Camilo. Era isso que eu lhe queria perguntar. Parece quase que... Acha que Portugal tem reconhecido Camilo como deveria? Não. Em relação, por exemplo, ao que faz com outros escritores? Em que faz com essa de Queiroz. Com essa de Queiroz até talvez o incomoda um bocadinho mais, porque o homem se calhar não se importa de estar a mudar agora de sítio, e não é preciso estar a mudá-lo de pouso para ele ser lido. Felizmente, porque é um escritor que merece muito ser lido. Mas nós falamos sempre e só do Essa. Quando se fala de alguém, e o Essa está traduzido para inglês. Eu não sei, juro que não sei, mas não sei se o Amor de Perdição está traduzido para inglês, mas também se estiver um bocadinho injusto, porque os Maias são realmente a grande obra do Essa, talvez sejam, de facto... Enfim, o Essa tem poucos livros, comparado com o Camilo, mas muito fortes. Mas o Camilo, talvez por ter também uma obra mais vasta, um bocado como o Balzac, o Camilo é mais... Ele próprio diz a algures que era um descendente do Balzac. Será difícil encontrar a obra para traduzir, mas eu penso que ele não tem nada a traduzir. E depois há a ideia de que era um romântico muito antigo. E não era. Aliás, ele fez romances realistas e naturalistas, o Eusébio Macário e a Corja, a brincar com esses estilos e a dizer isso também eu sei fazer, isso já tinha aprendido antes do Zola até com o Balzac. E ele merecia, porque ele dá-nos um Portugal profundo. Não o Portugal urbano, o Essa tem depois a cidade e as serras, mas é mais o urbano e o homem deslumbrado com Paris e com Londres. E é para escritor, é um escritor para gente erudita das cidades, mas o Camilo não era menos erudito. Por exemplo, eu descobri agora recentemente que ele tem numa epígrafe um livro de uma espanhola absolutamente genial, que eu tive o prazer de publicar, do século XVII, espanhol, que nunca foi cá publicada. Portanto, ele leu em espanhol, Maria de Saias e Sotomayor, e a epígrafe do romance dele, Vingança. Portanto, ele lia coisas que não estavam cá publicadas, ele lia imenso e escrevia, uma média de 6 livros por ano. Sim, que eu acho que ele teve a colaboração, certamente teve, como aliás o Tolstói disse que teve a colaboração de Sofia Tolstói na revisão sucessiva dos seus livros. Daquilo que eu li, e li praticamente tudo, porque não é muito, da Ana Plácido, eles eram muito a mesma figura literária, sendo que nos livros dela, as histórias dela são mulheres
que são obrigadas a casar e que depois são infiéis porque não tiveram a oportunidade de Muito amar. reflexo da própria vida E dela. que depois tem a decepção do amor também, porque o Camilo deu-lhe amor e depois tirou-lhe, não é verdade? Tinha várias Um bom musas. viva. Exatamente. Um boémio, não Também é? morreu disso um bocado, não é? Porque morreu de uma cegueira provocada pela sífilis. Ele foi também um dos primeiros escritores profissionais do país. Ele vivia do que escrevia. Vivia do que escrevia. Eu disse morreu de uma cegueira, quer dizer, ele morreu de um tiro que deu na cabeça, mas deu um tiro na cabeça por ficar cego. Pela não é? situação em que Aliás, ele estava. vocês mostraram ali também outra coisa bonita. Há um filme que eu aproveito para recomendar. É realmente um filme muito bonito do Manel de Oliveira chamado O Dia do Desespero, e eu penso que vi ali imagens desse Sim, filme, sim. filmado na casa de Seide, com um grande realizador de cinema a fazer de Camilo, que era parecido com Camilo Castelo Branco, Mário Barroso, e realmente vemos como ele foi ficando, como ele foi ficando aflito com a cegueira, precisamente por causa disso que está agora a lembrar-nos e a perguntar, porque ele vivia da escrita. Portanto, a cegueira para ele, quer dizer, para todos nós, pensar que vamos deixar de viver. Sim, mas naquela altura era perfeitamente castradora e para ele... E ele ainda tentou tudo. Aliás, ele suicida-se depois de receber o último médico, que era um grande especialista de olhos a quem ele recorre, com uma carta que vem por toda a parte e que é já de si também a carta de um grande escritor, que ele diz, sou o cadáver de um nome... Quem lhe escreve é o cadáver de um nome que teve alguma glória, qualquer coisa assim. Nos últimos 40 anos, nas letras portuguesas, chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego. E pede a esse senhor, será que me consegue salvar ou se dizer que o senhor é o melhor dos oftalmologistas? E então esse oftalmologista, passado 10 dias, vai visitá-lo e desengana-o, embora com palavras suaves, diz, vá umas termas, tem que descansar mais, depois mais tarde veremos o que é que se pode fazer depois do seu descanso. Ele percebe que aquilo é uma conversa paliativa e pega numa pistola e mata-se. Mas por uma doença, quando nós estamos sempre a dizer mal do tempo contemporâneo, também convém dizer que hoje em dia é curável a cegueira que matou Camilo. Portanto, por uma doença sexualmente transmissível. Exatamente. E ele hoje poderia ter feito o dobro do trabalho que fez. Aliás, o próprio Essa também morreu muito E teria novo. muito sobre o que escrever hoje em dia, se estivesse vivo. Nunca teria falta de assunto. Agora, não é só o ter muito sobre escrever, é que ele vale muito a pena ser lido por causa do vocabulário extraordinário. Nisso é que eu acho que ele, nesse campeonato, que é um bocadinho tonto, mas anima-nos, Camilo Essa, eu gosto muito de ler o Essa, mas eu sou claramente Camilo, até porque ele tem um vocabulário esplendoroso. Dá vontade de fazer um dicionário só das palavras que Camilo usa e que nunca mais se usaram. Os verbos que ele inventa ou reinventa, a forma como ele dá cor às ações das pessoas, criando os verbos só de si já dão vontade de rir. Mesmo na desgraça ele ri-se sempre muito, ri-se dele próprio, ri-se porque também se desenganou, também para ele, e depois tiveram filhos, ele e Ana Plácido, quer dizer, tive esse primeiro filho que morreu cedo, um segundo filho que tinha esquizofrenia ou coisa parecida e que, aliás, desenhava, tinha tendências artísticas, está neste momento numa exposição muito interessante lá na Casa de Camilo dos desenhos do filho Jorge. E o outro, um estroina total, que lapidou a fortuna da mulher com quem se casou e, portanto, não tiveram, nem ele nem a mulher, apoio nenhum nos filhos, pelo contrário, ele teve que reinventar dinheiro para ele e para os 3 filhos, e uma vida, e antes disso, estar preso um ano, ele esteve um ano, ela esteve 1 ano e 4 meses, porque ela foi presa 4 meses antes dele. E ele era visitado pelo rei, e ela não era visitada pelo rei. Estava com a criança na prisão, mas não era visitada pelo rei, nem andava tão à vontade como o Camilo. Portanto, mas passaram ambos por muito e ficaram sempre... Ele casou-se, aliás, com ela já pouco antes de morrer. Casou. Mas foi uma vida muito economicamente difícil e humanamente também. E, de facto, ele era um homem que já tinha tido muitas paixões, casou-se aos 16 anos, já tinha estado na prisão uns dias por raptar outra menina.
Portanto, a vida dele dá uma aventura maior até do que desse filme, não só o dia do desespero, mas os dias todos da vida dele. Só que é mais divertido, pensarmos nisso agora, do que vivê-lo na altura. Agora, é extraordinário como é que fez uma obra tão profunda sobre o Portugal profundo, tão... E apenas se fala ou fala-se quase só do Amor de Perdição. Quase só do Amor de Perdição, e nem sei se o Amor de Perdição está na escola neste momento. Porque no meu tempo de liceu eu apanhei o Amor de Perdição aos certos dele na escola. Sim, eu não sei... Eu também me recordo de se estudar e de ler. Se se dá muitos textos de Camilo, penso que estamos muito concentrados no essa, e até é bem do vocabulário, porque se há coisa que estamos a perder aceleradamente com o ritmo de vida que temos e com a falta de leitura por causa das redes sociais e das imagens, é a riqueza vocabulária que o Camilo é um tesouro total. Inês Pedrosa, obrigada por ter estado connosco hoje aqui a recordar Camilo, 200 anos depois do seu nascimento. Obrigada, eu também. Boa noite. Foi um gosto.